precisa ser protegida. Haja vista aquilo que o Senhor Jesus nos ensinou. E se a casa estiver vazia, a Bíblia diz que vêm os demônios e trazem 7 espíritos pior. E o último estado é pior do que o primeiro. O que isso significa? Que se uma pessoa não cuidar daquilo que Deus faz, não valorizar o que Deus faz, o diabo ele vem com 7 espíritos pior e coloca a pessoa numa condição pior do que aquela condição que ela tinha antes de ter encontrado com Jesus. Pastor, você está querendo dizer que a situação de pessoas pode piorar? Pode. É a Bíblia que diz. Então nós temos que ter um cuidado para não deixar a casa vazia. Então nós precisamos ver o que a casa está precisando. E hoje nós vamos estudar uma palavra conhecida, mas eu quero tirar com você aqui ensinamentos para colocar a casa em ordem. Maldições vão começar a ser quebradas dentro da nossa casa, Glória a Deus. por causa daquilo que nós vamos aprender hoje aqui com Deus. Amém. E no decorrer dos dias, dessas séries que nós vamos falar sobre quebra de maldições esse mês. Inclusive, na sexta-feira da paixão, nós estaremos aqui mostrando para o diabo que já está consumado. Glória a Deus. O Senhor Jesus fez a parte dele, nós estamos aqui para fazer a nossa. Lembra que nós aprendemos no mês passado sobre compromisso? Lembra que nós aprendemos sobre a questão de fazer o sacrifício de sangue? Quem lembra? Teve que cortar o animal no meio, 50% pertencia a uma parte do voto e 50% pertencia a outra. Representava compromisso igual. Então esse mês nós vamos. Esse mês é um mês próprio para a gente mostrar para o diabo que nós não aceitamos maldição na nossa vida. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1, o livro sagrado diz assim: naqueles dias o Ezequias ele ficou com uma doença mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe ordem na tua casa, põe ordem na tua casa. Irmãos, essa questão aqui, põe ordem na tua casa, ela é importante. O nosso corpo é chamado por casa, ou melhor, chamado de casa, ou melhor, o corpo do humano é chamado de casa, tanto pelo Espírito Santo e quanto pelos demônios. A Bíblia diz que quando um demônio sai do humano, do homem, ele fica andando. Olha o que ele diz: voltarei para minha casa. Então o diabo, ele sempre quer ter o corpo de alguém como casa. E por outro lado, quando nós entendemos que realmente, espiritualmente, o nosso corpo é casa, e pode ser casa tanto do Espírito Santo, quanto pode ser casa dos demônios. Isso nos faz refletir a importância de entender que o nosso corpo é casa. E nós precisamos ter esse entendimento: o meu corpo é uma casa espiritual. Quem é que mora no meu corpo? A Bíblia Sagrada diz que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Mas eu não falo isso baseado naquilo que o Senhor, é uma palavra profética a respeito de Jesus. Eu falo isso porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo.
Santo. E o diabo, ele sempre quis imitar Deus em tudo. Então, já que o homem pode ser morada do Espírito Santo, eu vou fazer de tudo para que aquele homem, aquela mulher não seja morada do Espírito Santo. O diabo vai fazer de tudo para que aquele corpo seja uma morada dele. E como que ele faz? Muitas vezes é hereditário. Pastor, existe maldição hereditária? Existe. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor visita a terceira e a quarta geração daqueles que desagradam a Ele. Então, se na nossa vida teve alguém que desagradou a Deus, lá no passado, a maldição foi vindo até a terceira e quarta geração, até o momento em que nós aceitamos a Cristo. Quando nós aceitamos a Cristo, nós começamos a obedecer a palavra. A maldição que visitava a primeira, segunda e terceira e a quarta geração foi quebrada. Mas a maldição hereditária, ela só existe aonde não tem obediência a Deus. A Bíblia diz isso, o texto diz isso. Mas a Bíblia Sagrada diz que para aqueles que amam a Deus e obedecem a sua palavra, Deus visita até 1000 gerações com a bênção. Amém. Glória a Deus. Olha para você ver a diferença. Olha como que você vê o amor de Deus. O que desobedece e provoca a ira de Deus, ele visita a primeira, segunda, a terceira até a quarta geração. Mas aqueles que amam a Deus, ele visita até 1000 gerações. Irmão, você tem noção daquilo que Deus está fazendo na tua vida? Você tem noção daquilo que Deus está fazendo na sua descendência? Ele visita até 1000 gerações. Essa é uma palavra para você ficar tranquilo em relação ao teu futuro e ao futuro dos teus filhos. Se estava preocupado, com medo, pode desencanar, porque ele visita até 1000 gerações. Ele está com você, vai estar com teu filho, vai estar com teu neto, vai estar com teu bisneto, e assim subsequentemente. É a palavra de Deus que diz isso. Então o nosso corpo, ele é chamado, ou melhor, o corpo dos humanos é chamado de casa. Graças a Deus que nós somos chamados de casa pelo Espírito Santo. Mas muitos são chamados de casa pelo demônio. Como diz o texto: voltarei para minha casa de onde saí. E ele é tão sujo que quando ele volta, ele encontra a casa. Eu estou falando hoje da casa. E a Bíblia diz: em chegando ele, encontrando a casa vazia, ele ainda chama a visita. 7 espíritos pior do que ele. E infelizmente, gente, tem muita gente que está com 7 espíritos pior do que o demônio, do que o que tinha. Havia um demônio, agora tem 7, pior do que o primeiro demônio que estava. Por que existe isso? Isso é uma maldição, não é? Por que existe isso? Porque quando Jesus expulsou, quando a pessoa teve a oportunidade, ela não valorizou a oportunidade que teve. A oportunidade que Deus ele nos dá tem que ser valorizada, porque se nós não valorizarmos, o diabo volta e ainda chama o corpo da pessoa de casa. Se a casa é lugar de habitar, o diabo está habitando em muitos corpos e chamando: aqui é a minha casa. E se nós demos brecha, se nós abrimos a porta para ele entrar, o que fez o Espírito de Deus sair de Saul? Alguém lembra? Como que é, gente? Desobediência. O Saul era um homem que tinha o Espírito de Deus na vida dele. O Saul era um homem que era chamado um homem no mundo espiritual, quando os demônios olhavam para o corpo de Saul, que nós estamos hoje denominando de casa, quando os demônios olhavam para o corpo de Saul, ele falava: ali nós não podemos entrar, porque ali tem Espírito de Deus. E o Saul, outro dia
e ele resolve cumprir aquela palavra de forma parcial. Deus manda ele ir matar o rei dos inimigos, destruir tudo, até os animais. Vocês sabem a história. Ele vai lá e fere os inimigos, mata os inimigos, preserva a vida do rei, que era o primeiro que tinha que ser morto, era o rei do inimigo, era o líder. Ele preservou a vida do rei e preservou os animais bonitos, porque ele queria oferecer a Deus como sacrifício. Irmão, jamais Deus vai querer para ele aquilo que ele mandou destruir. Jamais Deus vai querer para ele aquilo que ele mandou destruir. E Saul, ele vem, o profeta fala: e aí, você obedeceu a Deus? Sim, fiz tudo conforme você falou, profeta. Fiz tudo conforme a palavra de Deus disse. E o homem de Deus escutou um barulho, e esse barulho de vaca, e de bois, e de camelos, e de ovelhas que eu escuto. Aí ele falou, tipo assim, isso daí eu guardei, porque vai que a gente precisa fazer uma oferta, tem aí alguma coisa para a gente ofertar. Primeiro que não é oferta, né, irmão? Que a oferta se dá. Se ele ia queimar aqueles bois, ele não estava dando nada, porque aquilo era dele. Oferta se dá. Olha a diferença do Davi. O cara ofereceu para ele coisas para ele fazer uma oferta. Ele falou, pega o boi, pega o que você quiser aqui na minha fazenda. Ele falou, não, coloque preço, porque eu não ofereço ao meu Deus holocausto que não me custe nada. Olha a diferença. O Davi fazia questão de dar. O Saul, ele queria dar de forma não dada, ou melhor, queria fazer com as coisas dos outros. E o diabo olhou para ele e falava, eu não posso entrar. De repente, lá o próprio Deus, lá no 1 Samuel capítulo 14, a Bíblia Sagrada diz que o próprio Deus, ele chega para o profeta Samuel e disse, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado? E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor saiu de Saul. Não, a pior coisa que tem na vida do homem, de Deus, é deixar de ser morada do Espírito Santo. Preste atenção nisso. A pior coisa que pode existir na vida do homem de Deus e da mulher de Deus é deixar de ser morada do Espírito Santo. É deixar de ser casa do Espírito Santo. De repente, você não consegue entender esta palavra, mas Deus está trazendo para nós. O profeta foi lá e disse, põe ordem na tua casa. Em outras palavras, o profeta, Deus estava querendo dizer para aquele cara, a tua casa está bagunçada, existe brecha, existem janelas e portas abertas. O inimigo, ele não perde tempo, ele quer entrar. Existem portas e janelas abertas, você precisa entender. Preste atenção nisso. O homem mais triste desta cidade não é o homem que perdeu uma fazenda, que perdeu milhões de dólares. O homem mais triste desta cidade hoje é aquele que o Espírito Santo já não está mais na vida dele. Porque é uma lacuna que não pode ser preenchida por nada. Essa lacuna só o Espírito Santo pode preencher. E o diabo luta para que as pessoas fiquem vazias de Deus. Interessante, a Bíblia Sagrada diz aqui no livro de 2 Samuel, 1 Samuel, vamos ler isso, depois a gente volta aqui. 2 Samuel capítulo, 1 Samuel, desculpa. Só voltar, você está no livro de Reis, só voltar. 1 Samuel capítulo 13. Ou melhor, 14.
1 Samuel capítulo 14. Ou melhor, pessoal, desculpa, capítulo de número 15, versículo 10. Fique comigo. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou toda aquela noite, aquela madrugada. E madrugou Samuel para encontrar com Saul pela manhã, e anunciou-lhe dizendo: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou-se para si uma coluna. Então voltando, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul e lhe disse: bendito sejas tu, Senhor, cumpre a palavra do Senhor. Então disse Samuel: que barulho é esse de ovelhas que ouço, esse mugido de vacas que ouço? E disse Saul: de Ameleque, as quais trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e das vacas para oferecer a Deus. O resto, porém, temos destruído totalmente. Então disse Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse: fala. E disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, e foste por cabeça das tribos, não foste cabeça da tribo de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel, enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquile. Por que, pois, não desses ouvidos à voz do Senhor, antes lançaste ao despojo e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: antes tenho ouvido a voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei dos Amaleques, e os amalequitas destruí totalmente. Versículo 22. Porém disse Samuel: tem porventura tanto o Senhor prazer em holocausto e sacrifícios, como em que obedeça a tua palavra? Olha que interessante. O profeta falou: o Senhor, o que é melhor? O que agrada mais a Deus? Obedecer ao Senhor ou oferecer para Ele sacrifícios? Isso aqui é muito sério, pessoal. Eu gosto dessa palavra porque a Bíblia diz no versículo 22, a parte B, finalzinho, a Bíblia diz assim: eis que obedecer é melhor. Versículo 22, da parte B: eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que gordura de carneiros. E a Bíblia Sagrada diz aqui: porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Olhem para mim. Por que o diabo ele entrou na vida de Saul? Porque as pessoas não sabem, mas quando a gente desobedece a Deus, estamos praticando feitiçaria. É tão sério que quando a gente desobedece a Deus, somos praticantes da feitiçaria. Olha o que o profeta falou, vamos ler de novo? Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Versículo 23. A rebelião é como o pecado de feitiçaria. Então veja bem que o Senhor Deus está nos dando aqui. Aí o que aconteceu? A Bíblia Sagrada diz que o Espírito do Senhor sai de Saul e se apodera dele um demônio. E depois disso ele começa a ficar perturbado. E o Davi vinha de vez em quando, tocava a harpa para tirar
A desobediência fez com que o Espírito de Deus saísse. Irmão, se o Espírito de Deus sair, acaba com a vida. Então hoje a palavra é, volta lá primeiro, segundo Reis 20. A palavra de hoje é: põe ordem na tua casa. Coloca ordem na tua casa. Comece a organizar a sua vida espiritual. Comece a ter compromisso. Comece a valorizar o teu ministério. Comece a valorizar o reino. Comece a valorizar a oração. Comece a valorizar os jejuns. Comece a valorizar a congregação. Comece a valorizar os louvores que você canta, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Isso é colocar a casa em ordem. Comece a valorizar os cultos, os propósitos, a direção profética que Deus dá para a nossa igreja. É direção profética. Deus ele dá uma direção profética, e tem pessoas que estão perdendo a bênção. Então qual é a palavra hoje? Põe ordem na tua casa. Então nós estamos falando da casa física, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo. Tem que colocar ordem. Ou seja, a gente tem que ver aonde é que nós estamos dando brecha e começar a fechar as brechas, fechar as janelas, começar a fechar as portas e dizer: o Espírito Santo não vai sair daqui e demônio não vai entrar aqui. É organizar a casa, é fechar as brechas, organizar a casa também no mundo familiar. Tem coisa dentro da nossa casa que se perdeu dentro da casa, como diz o capítulo 15 do livro de Lucas. Aquela mulher que perdeu, ela tinha quantas dracmas? Quem lembra? 10 dracmas. Ela perdeu uma. E a Bíblia diz que ela varreu com diligência até encontrar. Ou seja, existem coisas que são perdidas dentro de casa e que precisa ser encontrada com diligência. Entenda bem. Se você não encontrar a dracma que foi perdida, se você não der valor àquilo que se perdeu, você também não vai conseguir alegrar pessoas junto com você. O fato de você se esforçar, o fato de você lutar para encontrar a dracma que foi perdida, também não está ligado só à tua bênção, está ligado a outras pessoas que vão desfrutar junto com você do encontrar da dracma. Está na hora de colocar a ordem em casa. Está na hora de parar de ver o que não tem que ver. Está na hora de falar o que a gente não pode mais falar. Está na hora do marido e da mulher começar a se amar, se declarar um do outro que ama, cuidar um do outro, honrar um do outro. Está na hora de parar de criancice, de ficar dormindo na sala, ou no quarto, ou no outro quarto. Está na hora dessa palhaçada acabar. Está na hora de você colocar ordem na casa, porque senão o diabo não vai fazer a festa. Está na hora de você parar de dizer para o seu marido, para a sua esposa, para o seu filho: eu não sou seu pai, não conta comigo. Eu não sou sua mãe, não conta comigo. Está na hora de você parar de falar para a sua esposa: você não é mais, eu não amo mais você. Acabou isso aí. Põe ordem na casa. Deus está trazendo a memória. Põe ordem na casa, fecha as brechas. A dracma que foi perdida dentro da tua casa, você precisa encontrar ela. Acende a luz e varre com diligência. Deus, eu perdi o amor pelo meu marido. Eu perdi o amor pelos meus filhos. Tem que buscar. Perdeu-se dentro de casa. Tem que varrer com diligência. Tem que varrer. Por que você parou de gostar da tua esposa, parou de gostar do teu marido? Por quê? Aonde foi que a dracma perdeu? Põe ordem na tua casa. Porque Deus quer abençoar. Só que Deus não trabalha. A Bíblia diz que Deus ele trabalha com ordem e decência. Então, quando
diz aqui, Isaías vai lá e fala, a primeira coisa que você vai falar para ele: põe ordem na casa. Significa dizer o seguinte: Deus queria trabalhar, Deus queria abençoar a vida dele, Deus queria curá-lo, Deus queria acrescentar 15 anos, mas primeiro Deus deu a palavra. Por ordem na casa era parte de Ezequias, não era parte de Deus. Por ordem na casa era parte de Ezequias. Muitas vezes nós queremos que Deus faça o que temos que fazer. Põe ordem. Não dê brecha para o diabo entrar na tua vida. Muitas pessoas que estavam ontem na presença de Deus, hoje já não estão mais. A casa, que era templo do Espírito Santo, agora virou templo de demônios. As pessoas voltaram para a lama. E o último estado é pior do que o primeiro. Então vamos organizar, vamos aproveitar esta palavra que Deus tem dado para nós hoje, e vamos colocar a ordem em casa. Tem que pedir perdão? Peça. Tem que perdoar? Perdoa. Faça o que tem que ser feito. Tem que se arrepender de um pecado? Se arrependa. Põe ordem na casa. Se Deus tem dado esta palavra para nós hoje, porque é tempo de organizar, porque Ele vai fazer coisas grandes na nossa vida. Amém. Então Ele vem com esta palavra: filho, põe ordem, varre a casa, filho, vigia, porque eu quero continuar morando na tua vida, eu quero continuar morando na tua vida. Eu não quero que aconteça como aconteceu na vida de Saul, que achou que estava obedecendo, e o profeta falou e falou: não, fiz tudo que Deus mandou. O pior cego que tem é aquele que não quer enxergar. O homem de Deus falou: você fez tudo que Deus fez? Mandou e falou: tudinho. E esse mugido de vaca aí? Então, irmão, se o profeta falar, a gente tem que dizer: realmente eu não fiz, realmente eu desobedeci, estou arrependido por ter desobedecido. Se ele tivesse colocado a casa em ordem, diga: arrependimento. Arrependimento é uma maneira de colocar a casa em ordem. Se ele tivesse se arrependido, daria tudo certo. Ezequias assumiu o reino, reinou como uma bênção, colocou a casa em ordem. Você quer ver? Capítulo 21, versículo 1 e 2, para a gente poder terminar. Olha só. Você já conhece a história. Ele orou, e colocar a casa em ordem aqui, irmão, era poder voltar ao altar, porque ele começa a orar. Ele começa a lembrar: Deus, lembra-te de que andei na tua presença. Por que ele pôde chegar diante de Deus e falar: lembra-te de que andei? Porque quando você tem crédito, você pode ir. Quem não tem crédito? Lembra o que diz a palavra lá em Isaías? Procura lembrar. Entra comigo em juízo e procura lembrar. Foi o que ele fez. Olha o capítulo 21, diz assim, segundo Reis 21. E tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e o nome da sua mãe era Efisibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor expulsara das suas possessões, e diante dos filhos de Israel. Olhem para mim. Quando o povo de Deus, eles foram tomar posse da terra prometida, eles tiveram que expulsar os moradores da terra. Os filhos de Israel agora estavam fazendo pior do que os pagãos. A casa estava bagunçada.
A casa estava bagunçada. E quando a casa está bagunçada, o diabo vem e ainda traz a visita. 7 espíritos. Na nossa vida não, irmão. Sempre seremos templo do Espírito Santo. Se tínhamos demônios no passado, tudo bem. Mas quando ele voltar, porque a Bíblia diz que ele volta. Quando ele tentar, ele vai dizer, ele não posso. O Espírito de Deus está lá. O Espírito de Deus está dentro dele. O Espírito de Deus está dentro dela. Diga a glória a Deus. Ou seja, a casa está em ordem. A casa está em ordem. O que eu estou falando aqui é sério. O diabo chama o corpo do ser humano do que mesmo? De casa. E o Espírito Santo? Também. Também. Olha o que aconteceu, versículo 2: e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara das suas possessões de diante dos filhos de Israel. O 3: porque tornou a edificar os altares que Ezequias seu pai tinha destruído. De novo, porque tornou a edificar os altares que Ezequias seu pai tinha destruído. Olha para mim. O pai dele havia colocado ordem na casa. O pai dele havia feito uma limpeza. O pai dele havia colocado a casa em ordem. O pai dele tinha dito, demônios não entram aqui. O pai dele era homem de Deus. Era homem que Deus respondia. Tanto é que quando o profeta traz a palavra dura, ele vira o rosto para a parede, e a palavra de Deus diz que Deus responde ele instantaneamente. Ele tinha colocado a casa em ordem. Agora o Manassés, olha o que aconteceu. O Manassés, ele coloca a casa em desordem, tudo de novo. Vamos ler o 3 de novo. Porque tornou a edificar os altares que seu pai tinha destruído, levantou altares a Baal e fez um bosque, como fizera Acabe, rei de Israel, e inclinou diante do seu exército dos céus, do exército dos céus, e serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha falado, em Jerusalém porém meu nome. E também edificou altares em todo o exército do céu, em ambos os lados da casa do Senhor, e fez até passar o seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era aboqueiro, e ordenou adivinhos e feiticeiros. Olha só o que ele estava fazendo. O pai dele tinha colocado a casa em ordem, e ele vem e começa a desorganizar a casa tudo de novo. Ele estava abrindo brechas para o demônio. Vamos colocar a casa em ordem. Não vamos deixar o diabo morar nunca mais na nossa vida. Nunca mais o diabo vai te usar. Porque você é templo do Espírito Santo. É tempo de colocar a casa em ordem. Põe com a cabeça aí, aonde você está. Senhor meu Deus, obrigado por essa